Hoje vamos concluir o livro da Epístola Universal de Judas, com 25 capítulos, com 25 versículos. Então vamos para Judas, versículos 24 e 25. E diz assim a palavra de Deus: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. O tema hoje da nossa mensagem é bênção e uma doxologia, a vitória final, e é mesmo o final do livro de Judas. Judas é o autor desta Epístola Universal e ele vai terminar esta tão breve carta com uma das mais magnificentes bênçãos e doxologia de todo o Novo Testamento. E Judas, além de combater e de se opor à heresia que graçava naquele tempo, nestas poucas linhas estão incorporadas, versículos 24 e 25, muitas das mais importantes doutrinas da fé cristã, como nós iremos ver. E por fim ele conclui com uma doxologia que é um grande e apropriado hino de louvor a Deus. Para vermos o valor do final desta carta, temos de só ir um bocadinho aqui ao contexto, e nesta carta Judas explicou muito claramente que a vida cristã tem riscos e viver por Jesus num mundo falso em termos de ensino bíblico e de sedução à carnalidade que estava a acontecer com os falsos mestres. Ele explicou também os riscos que envolvem quando o crente procura salvar por o Evangelho pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que estão nesse ambiente deste mundo que é contrário à palavra de Deus. Ele explicou ali nos versículos finais, versículos 21 até 23, explicou que se o crente ficar muito perto do fogo, este o poderá queimar. Se o crente ficar muito perto da roupa manchada da carne, como ele diz ali no versículo 23, que é uma referência ao pecado, o crente que está muito perto desse pecado, isso pode sujá-lo, maculá-lo em termos espirituais. E por isso qual é a resposta? O que fazer? O que deve fazer o cristão? Então não fazer nada, porque se é perigoso ir por este caminho, perigoso ir por aquele, pode ser perigoso envolver-se para salvar outros que estão no caminho errado em termos doutrinários, ou aqueles que estão a viver uma vida de pecado. Mas Judas vai dizer aqui que o crente não pode nem deixar, nem simplesmente ignorar, deixar de fazer, recear. O crente tem de avançar contra as forças das trevas, contra as forças do mal, contra as forças diabólicas, enfrentar os perigos que envolvem a vida cristã, porque em Cristo o crente é forte. Deus está conosco. E é isso que Judas quer aqui dizer nestes versículos finais, quer a partir do versículo 20, como vimos, quer em particular agora no versículos 24 e 25. Versículo 24, Judas quer falar aqui do poder de Deus e da bênção de Deus. E ele diz: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar. Nós, como crentes, no mundo em que nós vivemos, um mundo que é contrário ao Evangelho, e até num mundo do cristianismo com muitos falsos mestres, muitas coisas que são
contra a palavra de Deus, Judas quer aqui lembrar-nos do poder de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. E ele diz isso mesmo aqui no versículo 24, que lá no meio dos ataques dos falsos mestres à igreja de Cristo, no meio de doutrinas e práticas que são antibíblicas, no meio da apostasia, no meio de muitos que se afastam, muitos que andam na igreja e afastam-se, até no perigo que existe por ser crente, o perigo que existe da queda, de cair, de pecar contra Deus, de haver um desvio, um fraquejar da fé. Judas salienta aqui a grande verdade que é a segurança dos salvos. Aquele que é poderoso para vos guardar. Quer dizer, neste mundo onde nós vivemos, e reconhecendo realmente esses perigos das trevas que vêm de Satanás sobre a igreja, Judas quer aqui terminar e quer alertar-nos e fortalecer-nos com esta grande certeza bíblica, fundamentada nas Escrituras, que os crentes autênticos vão resistir, vão ter sucesso sobre a heresia. Os crentes autênticos não vão deixar-se arrastar pelo engano. E ele começou a dizer isso mesmo a partir do versículo 20, que nós vimos na passada mensagem. E o que é que ele diz? Olha, vós, amados, edificai-vos a vós mesmos. Ou seja, no meio de um mundo difícil, contrário a Deus, contrário ao Evangelho, e até em que olhamos para a Igreja de Cristo e ficamos alarmados, ele diz, edifiquem-se a vós mesmos. E ele prossegue, que mais fazer? Oração. E que mais? Versículo 21, conservai-vos no amor de Deus. Deus ama-vos. Não vamos esquecer isso. Conservemos-nos nesse amor de Deus. E esperemos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por isso agora no versículo 24, ele quer dizer-nos que, continuando o crente a viver assim, ainda temos algo muito importante, que é o poder de Deus. Os crentes estão e são guardados pelo mais elevado poder que existe no mundo, que é o poder de Deus. Deus é real, Deus é uma pessoa. Deus não é uma imaginação. E esse Deus está connosco, está com o seu povo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E Ele é poderoso para nos guardar. Quer dizer, não há falta de poder em Deus. Não há falta de poder em Deus. O poder de Deus é suficiente para tudo. Não faltam recursos a Deus, não falta sabedoria ao Senhor. Tudo está à disposição do nosso Deus para guardar o seu povo. Ele é capaz de nos guardar. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez, a demonstração do poder de Jesus, é prova mais que suficiente de que Deus guarda o seu povo. E por isso, se temos um Deus que é poderoso para nos guardar, o crente tem de lançar a sua vida, a sua alma sobre este Deus, confiar nos seus cuidados. Ele é o nosso supremo pastor, Ele vai guardar-nos como se nós fôssemos o seu tesouro, e somos o seu tesouro pessoal e particular e precioso para Ele. E isto que Judas diz aqui é em tudo muito semelhante ao que Paulo escreveu, por exemplo, em Romanos 16, 25. Quando ele conclui a carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 25, ele diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então, vejam, também Paulo dizia, Deus vai usar o seu poder para guardar a sua igreja e guardar os crentes. E na carta aos Efésios, capítulo 3, temos outro hino semelhante a este, capítulo 3, versículo 20. Vejam, ora,
àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Voltando então para Judas, versículo 24 e versículo 25. Este louvor com que Judas termina a sua carta é em tudo semelhante com outros hinos que temos no Novo Testamento. Depois, o que é que significa tropeçar? Diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Tropeçar é aquela imagem que é nós irmos a caminhar, temos um obstáculo e tropeçamos nesse obstáculo e caímos. E aqueles que são mais velhos, também já dei quedas, uma delas também na rua a andar e tropecei e numa milésima de segundo nós tropeçamos e caímos, desamparados, e as quedas podem trazer consequências físicas muito graves. Há quedas que trazem consequências de tal ordem que às vezes levam as pessoas à própria morte. Cair é muito perigoso. E guardar, diz que Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar. Guardar tem a ver com e envolve a proteção, a salvaguarda do nosso Deus. Portanto, Judas está aqui a dizer que o nosso Deus tem o poder e tem a capacidade de, a nós que somos seus filhos, crentes, de nos guardar, de nos salvaguardar, de nós tropeçarmos para que nós não venhamos a cair. Ele é poderoso, ou seja, Deus tem esse poder. Enquanto nós aqui vivemos, Ele pode guardar-nos de tropeçar. Mas a seguir, Judas diz aqui uma coisa que pessoalmente tocou muito o meu coração. Que Deus exerce o seu poder para nos proteger, nos guardar, para nós não cairmos na nossa vida cristã, e mais, também vai usar esse poder para nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Pensemos bem naquilo que Judas está aqui a dizer. Deus tem poder para fazer estas duas coisas. Para nos impedir, para que nós não caiamos, e para nos apresentar perante Ele, quando nós fomos para a sua presença, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Quer dizer, neste mundo, Deus guarda-nos. E quando partimos deste mundo, Ele vai exercer o seu poder para chegarmos lá à sua presença irrepreensíveis. E vejam, com alegria. Como é que nós vamos entrar no céu? Vamos entrar no céu com alegria e irrepreensíveis. Esta palavra que é usada aqui, irrepreensível, não é uma palavra que Judas escolheu ao acaso, é uma palavra muito importante. Judas está a dizer, Deus vai colocar-nos de pé, face a face com Ele, na sua própria presença no céu, imaculados, irrepreensíveis. A palavra grega que ele usa é uma palavra grega que tem uma conotação sacrificial. Tem a ver com sacrifício. E qual é a referência que ele quer trazer aqui? Ele está aqui a trazer a ideia, no grego, que no templo, onde o povo ia apresentar as suas ofertas em adoração a Deus, tinham de levar os animais, mas não era um animal qualquer, tinha de ser um animal sem mancha, um animal que não era doente, não era defeituoso, tinha que ser o melhor para Deus. E só esse tipo de sacrifício era aceito por Deus, um animal imaculado, irrepreensível. E então, este é o conceito do céu.
Só entramos lá irrepreensíveis, imaculados, sem defeito, sem qualquer pecado, sem qualquer coisa que possa não ser digna da santidade do céu. E como é que nós podemos, como é que Deus pode levar-nos e apresentar-nos aqui? Ele vai apresentar-nos. Vejam, quando vamos para o céu, é Deus que nos vai apresentar lá no céu. Irrepreensíveis, perfeitos, puros, santos. Isso é possível por causa de Jesus Cristo, porque Jesus apresentou um sacrifício na cruz, como sendo o Cordeiro do próprio Deus, perfeito, imaculado, e nós recebemos essa justiça do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai colocar-nos lá com alegria. Não vamos entrar no céu nem com tristeza, mas nem de outra forma qualquer, mas vamos entrar no céu sem culpa nenhuma, irrepreensíveis, santificados e com alegria. Não apenas nós entraremos lá com alegria, mas também Deus vai estar alegre porque está a apresentar perante si mesmo um povo que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e é o lugar da maior alegria que nós possamos imaginar. Estaremos lá assim. O céu é um lugar de alegria. Quando nós lá chegarmos, será um verdadeiro banquete. No céu, o céu não é enfadonho. O céu não é lugar de tristeza, não é uma coisa melancólica, nem triste. O céu é o lugar da maior alegria, da maior festa, do maior banquete, da maior beleza, da maior glória, da maior luz que nós possamos imaginar. Deus vai apresentar-nos aqui, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, aqui no mundo, para não cairmos, não sermos levados pela falsidade, os falsos profetas e pela heresia e pela apostasia aqui, mas vai apresentar-nos também irrepreensíveis, imaculados, com alegria perante a sua glória. Perante a glória de Deus no céu, vamos ser assim levados desta forma. E isto, Judas está aqui a concluir a sua carta e dizer: esta é a vitória final de cada um de nós. Vamos sair deste mundo e vamos entrar lá na maior vitória, irrepreensíveis, com alegria, perante a glória de Deus. É a vitória final, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, versículo 25, é aquilo que é conhecido como a doxologia. É uma palavra grega que quer dizer, doxa quer dizer glória, honra, e logia, logos, quer dizer palavra. Então temos aqui um hino, uma palavra de glória, uma palavra de louvor, um hino de louvor ao Senhor. Podemos imaginar que isto seria um cântico. Há pouco nós cantámos aquele pequeno cântico Abba Pai, que é um cântico muito pequenino. Vejam o tamanho deste cântico que temos aqui no versículo 25. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder. Quem é que é o único que é digno de glória? Deus. Só Deus. Só Deus é digno de glória. Então, depois da vitória que este poderoso Deus nos vai dar, a nota final de Judas é louvor. Louvor. E uma vez mais, neste louvor do versículo 25, ele traz para nós outras lições bíblicas e doutrinárias. Primeiro ele diz ao Deus único. Ou seja, é um hino que tem grande ensinamento. Deus único. O nosso Deus é o único Deus. Não há outro Deus. Mas nós ouvimos, sim, mas há tantas religiões no mundo. Tantas. E há milhões de pessoas que seguem outras religiões. Se nós olharmos para outro lado do mundo, na Ásia e não só, mas a palavra de Deus diz, mas só há um Deus. O Deus único.
e ensina aqui o monoteísmo. Deus é um só, que existe, subsiste e se revela em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E este Deus único é sábio. Judas está a dizer, este Deus é sábio, Ele tem todo o conhecimento, é onisciente, Ele conhece tudo desde a eternidade. Deus não tem nada a aprender com ninguém. Deus não amadurece no seu conhecimento. Deus não está a aprender com olhar para o mundo e Deus não está a aprender nada. Ele é o Deus sábio. É a fonte de toda a sabedoria. Ele é o todo sábio. O que mais é que Ele é? Este Deus único, um só Deus, é sábio e é Salvador nosso. Ele é o nosso Salvador. Não há outro Salvador. Só há um Deus e esse Deus único é o único Deus Salvador. Tanto o Pai é Salvador como o Filho é Salvador. Por exemplo, em 1 João 4,14, neste pequeno versículo, vemos o Pai e Filho como Salvadores. Diz assim, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Quem é que é Salvador? O Pai quer salvar e mandou o seu Filho para ser Salvador. Deus é Salvador. É o nosso Salvador. Quer dizer, está a referir-se que Ele é o Salvador daqueles que já creem. E se alguém que está a ouvir esta mensagem ainda não tem Deus como seu Salvador, que hoje possa ser o dia em que olha para Deus em busca de salvação. E Judas prossegue, dizendo que este Deus, que ele já revelou que é o único Deus, que é sábio, que é Salvador, então ele agora diz, o que é que deve ser feito a esse Deus? Seja glória, majestade, domínio e poder. Estas coisas devem ser atribuídas a este Deus único, vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Glória quer dizer dignidade. Fala aqui de grandiosidade. A palavra que está aí, majestade, é uma palavra grega que é mega, lossume. Então mega é uma coisa enorme, é uma coisa muito grande. Então este Deus é este Deus que é um Deus de glória, de dignidade, de grandiosidade, soberania e de governo. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus é o alfa e o ômega. Não há nada antes dele, nem nada depois dele. E Judas vai prosseguir, indo para o fim, agora, ou seja, este louvor, esta adoração, esta majestade que deve ser dada a Deus, deve ser feita agora, Ele é isto agora e para todo o sempre. Quer dizer, Deus sempre foi este Deus glorioso, agora, antes e depois, Ele também sempre o será. Está aqui em foco a eternidade. Deus não muda, Deus não foi menos glorioso, menos majestoso no passado, nem vai ser mais majestoso no futuro ou agora. Ele é sempre e será sempre assim. Tudo isto lhe pertence. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que Ele criou, deve entregar a Deus este grandioso hino de louvor. E Judas conclui com aquela palavra final que é Amém. Amém quer dizer, é verdade. Amém quer dizer verdadeiramente. Quer dizer, Judas sela a sua carta com tudo aquilo que ele disse aqui, agora na conclusão, com o maior louvor a Deus, e diz, verdadeiramente, em verdade. Amém. Sabem os irmãos quantos livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém? Todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém, exceto 3. Atos, Tiago e 3 de João. De resto, todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém, dizendo, na sua conclusão, verdadeiramente. Aquilo que foi escrito, aquilo que foi relatado, é verdade. Amém. Em conclusão, irmãos, pode parecer que os falsos mestres vão vencer, pode parecer que o erro, o pecado, o desvio, o afastamento, que isso é que vai prevalecer.
Mas não é assim. Judas diz aqui que quer garantir que Deus vai julgar todo o erro, toda a falsidade, toda a apostasia. E ele garantiu isto nesta sua breve epístola universal. E depois, ele diz aqui, este é o nosso Deus. É um Deus que vai julgar e condenar o pecado, mas é um Deus maravilhoso. É um Deus com qualidades eternas, que foram reveladas em Jesus quando esteve entre nós, e é perante este Deus majestoso que um dia todos iremos prestar contas. Jesus mesmo é o nosso Salvador. Ele é Salvador nosso e vai levar-nos, vai apresentar-nos perante Deus, perante a sua glória, irrepreensíveis. E quando nós cá vivemos, Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger. Ele mesmo nos guardará de tropeçar, de cair. Ele mesmo nos vai apresentar irrepreensíveis e com alegria na glória celestial, numa alegria sem par. E a este Deus pertencem estas prerrogativas que temos aqui. Este é o nosso Deus, perante o qual nós devemos prostrar-nos em nossas casas ou na igreja, em adoração, em louvor, sabendo que Ele é tudo isto, um Deus de glória, de majestade, domínio e poder, eternamente para todo o sempre. Amém.